Obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Maravilha. Deus seja louvado, né? Eu vi aqui, ouvindo aqui os pedidos de oração, eu vi o pedido dela ali falando do Pai, né? Continue orando. Continua firme. Porque Deus vai honrar a sua oração. Amém? Deus vai honrar cada lágrima derramada. A irmã White diz que o Espírito de Profecia fala que Deus envia anjos para colher as lágrimas dos filhos de Deus. Amém? Então quer dizer que Deus se preocupa conosco, nos preocupa com a nossa família. E eu vou contar a história de uma mulher que orou 28 anos pelo marido. Não é fácil, hein? 28 anos é a minha vida toda quase. Mas no final Deus honra, Deus faz um milagre. Amém? Muito bem, nós estamos estudando aqui no decorrer dessas noites. E a primeira noite nós estudamos sobre... Alguém lembra do que nós estudamos? O horóscopo infalível, né? E aí depois nós estudamos o quê? A grande guerra, né? De onde se originou a guerra? Quem é o autor realmente da guerra? E nós estudamos também as armas do Cordeiro, né? As armas que o Cordeiro usa para salvar nós seres humanos, do qual ele tem se preocupado muito para nos salvar. E aí nós estudamos também as armas do dragão, as armas que ele usa para prender as pessoas, para escravizar as pessoas, para que as pessoas assim venham desistir da sua salvação. E então nós estudamos na quinta noite o sequestro, né? Nós estudamos que esse planeta ele foi sequestrado, ele foi entregue, na verdade, né? Cedendo assim à vontade do dragão, esse planeta foi sequestrado. Mas a Bíblia também nos traz, nesta noite, o resgate desse planeta que foi sequestrado. E nós sabemos que todas as vezes que há um resgate, há um preço a se pagar, né? E a gente lembra de algumas situações que a gente não viveu, mas ouviu, né, por meio de comunicações, sequestro de pessoas, né? Pessoas exigindo o resgate, né? Então tem que ter o resgate, tem que ter um preço. Nem sempre a gente vê e ouve pelos meios de comunicações, redes sociais, que os sequestros são bem-sucedidos e o resgate também. Mas nesse final aqui nós vamos ter a felicidade. Por quê? Porque hoje, nessa noite, nós vamos descobrir quem resgatou este planeta que foi sequestrado. Amém. Jesus. Isso aí, Banco Central, está atento aí? Maravilha. Jesus pagou um preço. E nós vamos estudar essa noite através à luz da palavra de Deus. À luz da palavra de Deus, a Bíblia vai nos mostrar como foi esse resgate e o preço que foi pago. Jesus pagou um resgate, mas ele, quem sabe, podemos imaginar Jesus agora com um baú, com uma mala cheia de dinheiro para resgatar o planeta, né? Quem sabe ele mandou anjos, né, para pagar o resgate. Mas à luz da palavra de Deus, nesta noite nós vamos descobrir como foi pago esse resgate e que preço foi esse resgate. Então vamos abrir nossas Bíblias em Salmos 49, versículo 7 e 8. Quem encontrar, por gentileza. Quanto custa a vida de um ser humano segundo a Bíblia? Quanto custa a minha vida e a sua vida de acordo com a Bíblia? Que preço é esse? E as pessoas, quem sabe, né,
um tempo atrás, né, a gente ouviu nas redes sociais o homem que vendeu um rim para comprar um smartphone. Já pensou? Ele desejava tanto um smartphone que ele vendeu um rins para comprar um smartphone. Olha o preço que ele estava pagando. Quem sabe poderia estar pagando com a sua própria vida, né? Porque se de repente essa cirurgia não fosse bem sucedida, ele poderia estar pagando um preço com a sua própria vida. Mas muito bem, qual é o preço de um ser humano? Quanto custa a minha vida? Quanto custa a sua vida? À luz da palavra de Deus, nós vamos ver em Salmos 49, versículos 7 e 8. Pode ler. Muito obrigado. Olha, pode usar o microfone depois aí, pode pegar o microfone aí. Muito bem. Então, quanto custa o preço? Será que eu poderia pagar esse preço? Será que você poderia pagar esse preço? Não, o preço é muito alto e eu vou pagar com a minha própria vida, meu próprio sangue. Os anjos poderiam pagar esse preço? Os anjos? À luz da palavra de Deus, o que é que falou? É caríssimo. Então não há dinheiro que pague a vida de um ser humano. Não há dinheiro neste mundo que pague a vida de um ser humano. Você poderia juntar todo o dinheiro da terra para dar pela vida de um ser humano, não pagaria, ainda não pagaria. Porque esta vida, ela é muito preciosa para Deus. Essa vida, ela é muito importante. E nós vamos descobrir que preço foi esse desse resgate. Será se Deus juntou todo o ouro da terra para pagar esse resgate do qual esse planeta foi sequestrado? Nós estudamos na lição anterior. São João 3,16. Quem veio resgatar os filhos de Deus das garras do dragão? Nossa, olha só. Agora aqui nós estamos começando a descobrir, à luz da palavra de Deus, quem pagou o preço. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. São João 3,16. O que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, né? Mas tenha a vida eterna. Então aqui está o segredo para a minha e a sua salvação. Nós descobrimos o segredo. Aqui está o segredo. Para a minha e a sua salvação é crer em Jesus. Porque Deus deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então, se nós crermos em Cristo, nós aceitarmos Cristo como o nosso Salvador, então, e fazermos de acordo a sua vontade, então a Bíblia está dizendo que nós vamos ter o quê? A vida eterna. Todos que crerem, todos que aceitarem a Cristo como seu Salvador. E agora Deus envia o seu único Filho para resgatar esse planeta que estava perdido. Olha só que maravilha, né? E a gente falou agora anterior, falando, mas um anjo não poderia ter vindo? Um anjo não poderia ter vindo resgatar esse planeta? Ou quem sabe morrer por esse planeta? Meus queridos, à luz da Bíblia, a vida de um anjo não era o suficiente para resgatar esse planeta. Porque segundo a Bíblia,
a vida de um ser humano, ela é muito preciosa para Deus. E eu fico imaginando pessoas que morrem, né, sem ter, aliás, todos nós temos a oportunidade de salvação, mas alguns morrem sem a salvação. O preço é muito alto, morrer longe de Jesus. E a Bíblia diz aqui, porque Deus enviou o seu único Filho para todos aqueles que nele crêem, não pereçam, mas venham ter a vida eterna. Amém? Então, quem veio resgatar este planeta das mãos do dragão? Jesus. Jesus veio resgatar, veio nos resgatar das armadilhas e das mãos do dragão. Lá na lição anterior nós estudamos, quando esse planeta foi resgatado, que Adão e Eva deram de bandeja para ele, né? Como diz o outro, né? Usando a nossa linguagem, né? Deu de bandeja, né? Algo tão precioso que era esse planeta para Deus, e é para Deus. E agora Adão e Eva entregaram de bandeja. É tanto que lá, quando os filhos de Deus estão se reunindo na presença de Deus, lá em Jó, a Bíblia diz que ele veio e chegou. E Deus pergunta: de onde vens, né? Ele: olha, de onde eu venho? Eu venho lá da terra, porque a terra é minha, né? Eu agora sou o gerente daquela terra. A terra agora é minha. Eu sequestrei a terra. E agora, nós estudamos na lição anterior o sequestro, e agora nós estamos estudando o resgate. Então, Satanás exigiu um preço muito alto, o preço da vida do Filho de Deus. Imagina, vamos imaginar aqui as mães, né? Vamos dizer que se tivesse uma pessoa perigosa do sistema federal, preso do sistema federal, e vamos dizer que o governador desse uma chance para essa pessoa, falasse: olha, se uma mãe entregar um dos seus filhos para ficar aqui no seu lugar nessa cadeia, vamos dizer que ele pegou uma prisão de 30 anos de cadeia, né? Se tiver uma mãe com coragem de trazer o seu filho e colocar aqui no teu lugar, você está liberto. Eu imagino quem seria, né? Louco, né? A mãe, principalmente mãe, né? Que a mãe, a Bíblia diz que é o amor comparado ao amor de Deus. Eu acho que a mãe dizia assim: enterra ele mais fundo, né? Bota ele mais longe, mais onde você puder esconder ele aí dentro, pode esconder. Mas agora Deus, para resgatar este planeta que estava perdido nas mãos do dragão, a Bíblia diz que Deus enviou o seu único filho. E agora nós temos a oportunidade de também nos salvar, se nós simplesmente crermos no Filho de Deus e aceitar Ele como o nosso Salvador. A Bíblia diz que nós vamos ter o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Muito bem. Marcos 10, versículo 45. A pergunta é: o que veio Jesus fazer essa terra? Marcos 10, 45 responde. Pode ler. Aqui, ó. Obrigado, meu amigo. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém, glória a Deus, né? Viu a palavra resgate, né? A palavra resgate. Então Marcos está dizendo aqui que o Filho de Deus não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E que mais? No final aí? Para dar sua vida em resgate. Olha aí aqui, agora Cristo pagando o preço. Nós estamos descobrindo aqui, à luz da palavra de Deus, que agora Deus está o quê? Resgatando o planeta de volta, né? Queridos, algumas pessoas falam que este mundo já é do maligno. A Bíblia também diz isso.
mas até o Calvário. A partir do Calvário, Cristo resgata de volta esse planeta para si. É bem verdade que esse mundo está perdido, que as profecias estão se cumprindo, e nós estamos vendo as coisas acontecerem, igual o irmão falou, né, que logo, logo a história deste mundo vai ter um fim. E é verdade, porque as profecias estão apontando para o tempo do fim. E nós estamos vivendo os tempos dos fins. Cabe a nós nos prepararmos para nos encontrarmos com o nosso Deus. A irmã White diz que ela já ouvia os passos de um Deus que se aproximava. Imagina agora em nosso tempo. Todos esses acontecimentos, queridos. Aqui, no Rio Grande do Sul, guerras, tudo isso simplesmente são profecias se cumprindo à luz da palavra de Deus. Muito bem, vamos ler agora, 1 Pedro 1, versículo 18 e 19. Qual foi a moeda usada para o resgate do ser humano, do homem? Que moeda foi essa? E nós falamos, nós até colocamos, será se Deus juntou todo o tesouro do planeta Terra para resgatar o homem de volta e dizer, olha dragão, está aqui todo o ouro do planeta Terra e agora eu quero esse planeta de volta, que um dia você sequestrou, você roubou, na verdade, né? Enganou nossos primeiros pais para que ele pudesse ter acesso a esse planeta. Vamos lá então, 1 Pedro 1, versículo 18 e 19. Que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém, glória a Deus, hein? Então nós estamos vendo aqui a luz da palavra de Deus, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está respondendo, que esse mundo, esse planeta, o homem, nós seres humanos, fomos resgatados. E o preço? O sangue do Filho de Deus. Olha só, esse foi o preço. Não foi moeda, não foi a base de troca, moeda, nem ouro, nem diamante, nem pedras preciosas, mas foi o sangue do Cordeiro, o sangue do Filho de Deus, que a Bíblia diz que sem mancha, não havia mancha, ou seja, não havia pecado, perfeito para o sacrifício. E agora Cristo, a moeda de troca, a moeda de resgate desse planeta, foi o sangue precioso do Filho de Deus, o sangue de Jesus. Meus queridos, vocês imaginam, vocês pensam que como nós somos importantes para Deus, que o resgate não foi ouro, nem prata, nem moeda, mas foi o sangue do seu próprio Filho. Meus queridos, Deus ama demais esse planeta. Deus ama demais eu e você, ao ponto de enviar o seu Filho para resgatar. Então a moeda de troca, respondendo à pergunta, foi o sangue do Filho de Deus. São João 19, versículo 17 e 18. Onde foi realizado o resgate? Nós estamos estudando aqui passo a passo, né? Nós estamos estudando que esse planeta, passo a passo, Cristo foi dando para nos resgatar. Para nos resgatar das armadilhas do dragão. Vamos ler lá então? Pode ler. Gogotá, em hebraico, e ali crucificaram e com ele outros dois, e um de cada lado, e Jesus no meio. Agora Cristo precisa pagar o preço. E o preço, a Bíblia diz que, São João 19,
que foi lá na cruz do Calvário, lá no Gólgota. A cruz. Irmãos, a cruz era algo, para as pessoas daquela época, algo vergonhoso, que era falado a morte de cruz. Alguém que era morto na cruz do Calvário, essa pessoa, para a família, era um absurdo. A família era manchada por ter alguém que morreu crucificado. Imagina agora o preço que Cristo está pagando, morrendo a morte de cruz, uma morte vergonhosa, porque para a época era o pior ato do ser humano, era morrer numa cruz. E Cristo agora, levando os meus e os seus pecados, Ele agora se dirige carregando aquela cruz. E a Bíblia diz que todos os pecados da humanidade agora estavam sobre Ele. Imagina. Quando nós estamos falando de pecados, nós não estamos falando que Jesus levou somente os pecados daquela geração. Não. Nós estamos falando que Cristo levou consigo os pecados desde Adão até nos nossos últimos dias. Olha que interessante. Olha que magnífico, né? Ele não só levou os pecados da sua geração, mas ele levou de todas as gerações do planeta. Então, se alguém nasceu hoje, fique sabendo que os pecados dessa pessoa estavam na cruz do Calvário. Ou seja, todos os pecados da humanidade estavam sobre a cruz. E Cristo carregou o pecado de toda a humanidade. Então foi ali na cruz que Cristo nos representa, nos resgatando agora das garras do dragão. Jesus ali na morte, quando Cristo morre na cruz do Calvário, Cristo agora resgata agora esse planeta que um dia foi sequestrado pelo dragão. Cristo agora toma ele de volta. E Cristo fala: olha, eu agora paguei o preço. Eu paguei o preço, amém? Nossa, chegou e me arrepio. Cristo fala assim: eu paguei o preço. Agora, esse planeta aqui agora é meu. É meu de volta. Porque um dia Cristo construiu, fez um ser humano, e agora ele volta para resgatar das mãos do dragão. Cristo pagou o preço na cruz do Calvário para resgatar esse planeta que tinha sido sequestrado pelo dragão. Muito bem, Lucas 22, versículo 3. Nossa, aqui é uma pergunta assim, mas quem não aceitou, né? Quem foi o homem que não aceitou o resgate? Nossa, tem pessoas que não aceitam o resgate? Vamos descobrir, né? Lucas 22, versículo 3. Muito bem, muito obrigado. Então, Judas, nós conhecemos a história de Judas. Judas foi um dos 12 que andou com Cristo. Judas viu todos os milagres de Cristo. Judas acompanhou, Judas vivia com Cristo. Mas, queridos, Judas não foi convertido. Ele não aceitou. Ele não acreditou. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas, né? Meus queridos, nos nossos últimos dias, Satanás tem enganado as pessoas a não acreditar no sacrifício de Cristo. E a gente já ouve, né, algumas pessoas, até manifestações, falando que isso não passou de uma fábula, né? De uma história que foi contada. Que na verdade não foi assim, né? Que Cristo realmente não morreu. Morreu de velhice, né? Olha só. Se as pessoas não acreditam no sacrifício de Cristo e não aceitam, não tem como se salvar. Porque a Bíblia diz que nós só somos salvos
por intermédio de Cristo Jesus. E a Bíblia diz ainda que Deus enviou seu Filho, São João 3,16, Deus enviou seu Filho, mas todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós precisamos crer, nós precisamos acreditar que Cristo pagou o sacrifício, pagou o resgate. Quando nós não aceitamos, não acreditamos, quando nós não acreditamos na palavra de Deus, quando nós não acreditamos no sacrifício lá na cruz do Calvário, quando as pessoas dizem que isso não passou de uma fábula, de uma história, nós estamos rejeitando a salvação. Porque a Bíblia diz que nós precisamos crer e precisamos aceitar, para que nós possamos assim ter a vida eterna. Meus queridos amigos, meus irmãos, precisamos acreditar. Judas não acreditou. Por mais que Judas viveu com Cristo, andou com Deus, com Jesus, mas Judas não estava convertido. Judas não acreditava que Cristo poderia ser o Salvador da humanidade, mas que ele poderia ser, quem sabe, um novo rei para Israel. E que como novo rei poderia estar salvando Israel naquele momento. Vamos abrir nossas Bíblias, a última passagem, Provérbio 23, versículo 24. O que deseja nosso resgatador que façamos? O que Jesus deseja que nós façamos? Cristo pagou o preço na cruz do Calvário, levando todos os pecados da humanidade. 23, versículo 24. Agora ele pede algo para nós. O que é que nós vamos fazer? Quem encontrou pode ler. Pode ler. O pai de um justo fica muito feliz, e quem gerar um filho sábio terá nele a sua alegria. Amém? Os justos. Leia novamente para mim, por favor, por gentileza. Por gentileza. Deu um branco aqui na minha mente, aqui, deu um... Deus tem alegria, Deus fica feliz quando nós, filhos de Deus, também preparamos os nossos filhos para encontrar com Cristo na eternidade. Deus fica muito feliz quando nós saímos aos sábados à tarde, ou no decorrer da semana, no domingo, para levar essa mensagem de salvação às outras pessoas. Deus deseja que nós, como os filhos de Deus, também levemos essa mensagem a outras pessoas, para que essas pessoas também tenham o quê? A oportunidade de salvação. E meus queridos, eu falo algo para vocês, que as pessoas, ainda tem muitas pessoas que não conhecem essa verdade. Mas será sim? E eu encontrei com uma pessoa um tempo atrás. Eu estava fazendo outro evangelismo e eu tive que me atrasar porque foi num dia que choveu bastante. E eu não entendia por que estava chovendo. E eu falei: Senhor, já está na hora de eu ir para o evangelismo, e chovendo, muita chuva. E o rapaz tinha vindo fazer um serviço em casa e ele precisava ir. E a chuva não parou. E aí o rapaz que vinha buscar ele de moto falou: olha, não tem como eu ir, sair da zona leste para a zona sul para te buscar, é muita chuva. E eu então falei assim: vamos fazer o seguinte, eu vou levar você até a sua casa. No decorrer do caminho até a casa desse jovem, eu fui falando de Cristo para ele. E falei para ele que Cristo o amava muito, que Deus tinha um plano de salvação na vida dele. E que ele precisava aceitar Jesus como seu Salvador, para que assim ele pudesse também ter a vida eterna.
E ele falou: olha, engraçado, eu nunca li a Bíblia. Ninguém nunca me falou da Bíblia. E naqueles momentos eu tive a oportunidade de falar para ele. E depois fazer um agendamento de estudo com ele. Agora eu estou dando estudo para ele. Amém? Vocês entendem o que Deus usa às vezes para nós? Eu não podia sair e nem ele podia sair porque ele estava esperando uma carona de moto. Deus usou a chuva para que eu pudesse ter a oportunidade de falar do seu amor para aquele jovem, do qual não sabia, já tinha visto a Bíblia, mas nunca tinha lido a Bíblia e não sabia de salvação. Para ele, todo dia era um dia comum, era um dia normal. Para ele, as pessoas nasciam, cresciam e morriam, pronto. Então Deus fica feliz quando eu e você nos levantamos e levamos essa mensagem às outras pessoas que não conhecem. Amém? Mostrando para o ser humano, para as outras pessoas, que este mundo já foi resgatado das mãos do maligno. E que Cristo é que tem o controle desse planeta agora. Meus queridos, precisamos nos preparar. Precisamos preparar outras pessoas. Precisamos levar esse evangelho de salvação para que pessoas também que ainda se encontram sequestradas possam conhecer essa verdade e ser resgatadas. Porque Cristo já pagou o preço pelo resgate. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, hoje e sempre. Amém. Amém. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso muito obrigado. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, porque somente o Senhor é digno de honra e louvor e toda glória. Aqui, Senhor, está o nosso agradecimento, o nosso muito obrigado, porque um dia o Senhor morreu na cruz do Calvário para resgatar esse planeta, para nos resgatar das garras de Satanás. Te agradecemos, Senhor, pelo Espírito Santo que tem trabalhado em nossos corações cada dia. Pedimos que o mesmo Espírito Santo possa nos batizar constantemente, para que nós possamos nos preparar e também preparar outras pessoas para um encontro contigo na nuvem do céu. Te pedimos uma bênção especial, Senhor, nessa noite sobre essa igreja. Cada família aqui representada, aqueles que não puderam vir, Tu sabes os motivos. Senhor, alcance também eles, cada um deles com as Tuas bênçãos. Pedimos a porção dobrada do Teu Santo Espírito nessa noite, e Tuas bênçãos e a Tua proteção. Te pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.